Seja bem-vindo a mais um The Bravecast. Aqui é o lugar onde a gente fala sobre escolhas sem arrependimento. Porque, como você já sabe, sem coragem, sem história. E hoje eu tô com uma coisa aqui na mesa que tá me trazendo até palpitação, assim. Eu tô até nervoso. E calma, eu não tô falando ainda dos meus convidados. Eu estou falando desses brownies incríveis que estão aqui. E os meus convidados de hoje são os fornecedores, são os criadores desses brownies. E vocês vão entender o porquê que eu trouxe eles aqui. E a história deles é sensacional. Eu quero compartilhar com vocês. E quero também abrir a mentalidade de vocês pro que eles estão fazendo, porque é algo genial. Com vocês, Cris e Heitor. E eu já faço a primeira pergunta para vocês se apresentarem, que é: quem vocês são sem dizer o que fazem? Eu sou a Cristiane, né? Mas eu digo que vai muito além de um produto só, né? Eu trago realmente uma experiência, algo que você procura tanto feliz, tanto triste. É isso, é emoção pro cliente mesmo, né? Cara, eu sou o Heitor. Quem eu sou sem dizer o que eu faço, cara? Isso aí. Isso é uma boa pergunta, porque é muito difícil a gente pensar nisso, né? Quem eu sou sem dizer o que eu faço. Cara, eu sou o guri do carrinho de picolé. Eu sou o cara que sempre sonhou em vencer na vida, em correr atrás, em fazer o meu. E estamos aqui hoje. Temos nosso negócio, casado com essa pessoa incrível aqui. Esse sou eu. Legal. E tu falou aí, você é o cara do carrinho Do picolé, cara. picolé. Isso significa o quê? Tu vendia picolé? Cara, o que aconteceu aí? Comecei a trabalhar muito cedo. A gente tem 10 irmãos, né? Eu tenho 10 irmãos, sou mais velho. Então, minha primeira experiência com trabalho foi catando papelão. Foi catar papelão. Depois, lá pelos meus 11, 12 anos, o carrinho de picolé. O carrinho de picolé. Hoje não pode mais, na minha época podia, né? Sair e vender picolé, então... O cara fala na minha época como se ele fosse velho. Quantos anos você tem? Vou fazer 28. 28, caraca. Vocês estão juntos há quanto tempo? Vai fazer 9. 9. Vai fazer 9 em setembro. Legal. Vocês vão entender por que eles estão aqui. Porque existe algo interessante, que é quando a gente vê pessoas dando certo hoje em dia, obviamente a gente não consegue enxergar o rastro ou tudo aquilo que elas passaram para chegar onde elas estão. E na internet a gente gosta de ver, né, muitos, ou gosta até de mostrar muito só as coisas que deram certo, etc., mas a gente esquece de entender a trajetória. E quando tu fala sobre essa questão do carrinho, etc., e de como vocês começaram, eu quero que vocês abordem um pouquinho mais isso. Como que foi, como que vocês chegaram aqui? Dessa questão dos brownies, vocês vão entender também a dimensão do negócio deles. Porque muita gente quer começar algo, mas quer começar já de cima. Não significa que você precisa passar perrengue, mas significa que você precisa começar com o que tu tem, né, com a realidade que tu vive ali. Então eu quero que vocês tragam um pouquinho mais disso pra mim. Como que foi o início de vocês? Beleza, carrinho de picolé, aí a partir daí o que veio, como vocês conheceram, como que foi empreender juntos e como que é isso? A gente se conheceu no futebol. A gente jogava futebol, então a gente se conheceu ali, né? Eu vim embora final de 2015, mas a gente já se conhecia e tudo mais. Tu veio embora em 2016, né? 16. Quando eu vim, a gente ainda não tinha um relacionamento. A gente foi começar em... Só tava Setembro. paquerando ali. Setembro... Não, na verdade eu vim pra trocar aluguel, se Nós ia ajudar, né? E aí foi setembro de 2016. Né? Isso. Eu sou muito ruim pra data, cara. Setembro de 2016 que a gente, vamos então... Como é que a gente começou? Como é que a gente chegou na questão do empreender? A Cris, ela sempre teve uma vontade, cara, muito absurda. Eu admiro isso muito nela. De sair, de se colocar em movimento. Então, ela começou esse processo muito antes. Muito, muito antes. Então, quando ela começou a se desenvolver e ver que a vida era muito mais do que aquilo que a gente tinha aprendido, porque a gente veio do interior. Uhum. E a mentalidade Interior do interior... de onde? Rio Grande do Sul. Ah, legal. Então, qual que era a nossa ideia de vida? Tem que trabalhar, pagar as contas e é isso. Uhum. E aí ela conheceu um mundo totalmente diferente. Ela disse, cara, tu quer caminhar comigo nesse universo? Vamos juntos. E como que você conheceu esse mundo, Cris? O mundo, assim... Não, é que na verdade, assim, eu sempre gostei de pessoas, me relacionar, né? Então, tipo, ficar numa loja fechado não era comigo. Eu sempre queria ser promotora de vendas. Que ia lá num mercado, ajeitava, fazia o teu trabalho, já ia pro outro. Essa loucura eu gostava. E aí me deram a oportunidade na Lacta, na Nestlé, lá na minha cidade. Quando eu vim pra cá, eu já vim indicada pra Mondelez, na Lacta, que é essa vibe do ponto de venda. Então, quando eu vim pra cá, eles me colocaram numa empresa que só tinha homens, que era pronta entrega, vendia, ajeitava e já entregava pro cliente. Então, eu fui a primeira
a mulher e depois só teve mulher quase lá, né? Até eu dou risada porque eles acharam que eu não ia dar conta. E dei conta. Eu dirigi uma Kombi, depois de 3 meses eu já bati minhas metas, daí me deram uma Ducato. Então, esse universo de pronta entrega, tu vende, tu já fatura, nota, entrega pro cliente, me fascina. Eu disse pro Heitor, eu quero ter um negócio desses. Tanto qualquer coisa nós queria fazer até trunfa. Brigadeiro, palha, o que tu imaginar, a gente começou a pesquisar. Pô, daí a gente saiu de loja de roupa, cara, pra que tu imaginar, assim, de possibilidades de negócios. Sim. A gente começou a correr atrás. E o dia que a Cris conheceu o Brownie, o Volney apresentou, tem um produto aqui pra ti. Eu nunca vou esquecer, nós estávamos em Brusque, aí a gente almoçou junto, ela trouxe, era outra embalagem, outra cor, e aí ela disse, cara, come isso aqui. Cara, o olho dela brilhava, assim, ela disse, eu vou viver disso. E quando eu provei, eu disse, achei o produto. Eu chego a me arrepiar, eu achei o produto, eu disse pra ele. Aí ele só, é que eu tenho uma visão muito mais além, aí o Heitor só pensava, tá, mas o que tu pensou? Vocês estavam namorando ainda? Não, já tava. Não, a gente comprou a ITS em 2020. 2020, 2020. Então, vocês encontraram essa opção de Brownie e fizeram um aporte a gente comprou na empresa. 20 mil reais a gente pagou na empresa na época. 20 da mil. Onde saiu esses 20 mil reais? Da rescisão. Tempos atrás eu tava a rescisão. no Picolé. Rescisão. Porque antes da gente comprar a empresa, eu também trabalhava vendendo na rua. Então tinha tava 2 anos, quase 3 anos, né? 3. Tinha um dinheirinho legal ali pra receber. Eu peguei minha rescisão, a Cris pegou a dela, a gente juntou. Cara, é isso. Olha que interessante isso aqui, ó. Isso aqui já serve de lição pra vocês. Muita gente, quando quer começar um negócio, vai começar um negócio que não tem experiência nenhuma, não tem expertise nenhuma. E olhando vocês já passaram um tempo ali entendendo o produto, sem ainda ter o negócio de vocês, a ponto de ter a coragem de pegar o que vocês tinham ali como guardado, né, e aportar numa empresa, né, que seja esses 20 mil. Que é o erro que a galera comete. Eu quero empreender em copos agora. O cara não faz nem ideia de como funciona o mercado, né? E aí ele vai aprendendo conforme ele está fazendo, ao invés de já buscar experiência antes, trabalhando para alguém, etc., para até ter segurança de... Tu trouxe um ponto muito bacana e eu gosto muito de falar sobre isso, né? Eu sou muito grato à empresa que eu trabalhei, a Timoneiro, vendendo na rua, porque toda a base do nosso negócio vem dali. Como posicionar o produto, como atender cliente, o que fazer, o que não fazer. Como se posicionar, né? Então, a gente nunca foi o mais barato do mercado. Nunca. Mas a gente sempre vendeu. Por quê? Porque a gente entendeu de lá, desde o tempo que vendia Trident, que não importava o preço, era o nosso posicionamento e, junto disso, a experiência que o cliente tinha comprando da gente, comprando o nosso produto. Então, o nosso diferencial na rua nunca foi preço. Sempre foi cuidar da loja do cliente, se relacionar com o cliente. Então, eu não me preocupo muito. O teu brownie é mais caro. Ok. Se tu não é o meu cliente, se tu acha o meu produto caro, esse não é o meu cliente. O que vocês entendem como um posicionamento? Porque tu falou assim, a gente não era mais barato, mas o nosso posicionamento fazia a gente vender. O que seria isso? Posicionamento, quando eu falo disso, vamos lá, eu tenho meu produto, eu defendo, qualidade, vamos lá, vou trazer aqui um negócio polêmico, qualidade é o mínimo, é o básico. Então, quando alguém me diz assim, mas o meu produto tem qualidade, óbvio, tem que ter, é um mínimo, é um mínimo. Mas quando eu falo sobre posicionamento, é sobre o atendimento, sobre não deixar o cliente na mão, sobre você criar relacionamento com o teu cliente, não é eu passar lá vender agora e depois eu vou sumir, vou voltar 30, 40 dias depois. As pessoas não fazem isso na rua e é por isso que elas não vendem. E é que nem eu falo pro Heitor, é o feijão e arroz, mas assim, fazer sempre, né? Os meus clientes, para tu ter uma noção, eles sabem até o dia e a hora que eu vou chegar. Às vezes quando pegava trânsito, eles me ligavam. É hoje a tua visita, né? Não, é hoje sim, só peguei um trânsito, né? E muitas vezes o que acontece? Os vendedores, o que acontece? Eles vão num cliente, eles não seguem um roteiro. Eles seguem assim na cabeça, né? E eu falo pro Heitor, eles pecam nisso. Até a questão de metas em si, né? Eles não batem por causa disso, porque eles não têm até o acompanhamento. Posicionamento que a gente fala também é a questão do cliente ver você realmente, tu entende do teu produto. É tu conhecer o teu produto. Se ele te perguntar uma coisa, tu tem que estar na ponta da língua. O que é o teu produto? Outro ponto as pessoas não dão muita importância para isso e eu não dava, né? Quando a gente começou, eu era novo, muito novo ainda, né? Eu andava com um bonezinho, short de futebol, e eu ia atender a galera assim. Então isso transmite uma mensagem para o cliente, isso transmite uma mensagem para o meu distribuidor. Isso é outro ponto. A Cris nunca foi atender um cliente de forma que ela não estivesse vestida
adequadamente para a ocasião. Então, quando eu falo de posicionamento, isso também acaba pegando. Porque eu queria que o pessoal me respeitasse, mas, poxa, eles nunca iam me levar a sério. Eu ia entregar uma mercadoria, por exemplo, para um distribuidor de Curitiba de chinelinho, bermudinha. Cara, não adianta, isso acaba impactando no resultado final, sabe? Então, as pessoas, elas não é sobre você ir de terno e gravata. Não estou falando sobre isso, mas sobre você estar minimamente organizado para ir atender um cliente, para ir fechar um negócio. E o ponto de venda, pô, ele pode ser um produto artesanal, pode ser brigadeiro, cara. A tua imagem, ela fala. Tá, então vamos traçar uma história do tempo aqui. Então vocês fizeram o aporte nesse negócio. Esse negócio tinha o quê? Era uma cozinha? Já tinha estrutura? A gente pagou 20 mil reais pela receita, uma batedeira, um forno, duas mesas e uma pia, e era isso. Então, basicamente foi a receita. Era isso. Então a gente pagou esses 20 mil. Era numa outra cidade. A gente trouxe pra cá, Ele né? tinha em Sarras, e aí a gente levou pra Brusque, né? A gente alugou uma sala, botou esses equipamentos que a gente comprou lá. Ele passou um dia comigo. Ó, é assim que se produz, é assim que se faz a receita, pau na máquina. E aí a gente começou. Aí vocês foram procurar uma cozinha? A gente encontrou uma sala, adequou, né, o que precisava, e ali a gente começou. Não tinha uma base de cliente formada, não tinha nada. A gente começou, comprou a receita e vamos lá. Aí vocês pegaram a experiência que vocês já tinham, trabalhando no atendimento anterior e... A nossa dificuldade foi a pandemia, cara. Que a gente comprou em fevereiro, né? Final de fevereiro. Nossa. Março a gente fez a primeira levada, e aí dia 15 a gente saiu pra vender e dia 17 fechou tudo. Então, ali foi, assim, é que a gente agiu rápido. Fechou tudo, ok, ponto de venda não dava. Delivery, pau, cara, pau. Ela começou a fazer brigadeiro, virava a noite fazendo brigadeiro, virava a noite fazendo entrega. Não tinha. A gente tinha que pagar as contas, obviamente, e manter o nosso negócio. Porque é meio louco, né? Tu abrir e já fechar. Sim. E o caixa que a gente tinha foi ali em questão de 2... A gente achou que era... Não deu 2 meses, sobrou 5 mil da rescisão, mais ou menos, o que era... Pô, pensei na minha cabeça, né? 5 mil, a gente vai fazer os brownies, a gente vai vender, porque a Cris, ela tem essa facilidade de botar o produto pra rua. Então, a minha segurança era, se ela sair vender, cara, eu tô tranquilo. Isso aqui vai funcionar tranquilamente, só que ela não podia sair vender. E o delivery não funciona dessa maneira. Tu depende do cliente entrar no aplicativo, escolher a tua loja e comprar. Sei. Então, mas a gente se virou bem até. Deu pra pagar as contas, deu pra ir levando. E ainda eu foquei bastante daí em posto de gasolina, né? Posto de gasolina daí não fechava também. Então às vezes eu ia pra Joinville, eu nunca vou esquecer. Só que eu acho que é algo muito importante de falar. Não foi... A gente pagou pra trabalhar os primeiros meses. É o que eu ia falar. A gente pagou pra trabalhar, sabe? Aí as pessoas falam, mas eu vou sair vender e não tô tendo lucro. É óbvio, a gente tinha acabado de começar o nosso negócio. Às vezes ela ia a Joinville e não pagava o almoço e a gasolina, cara. Só que, mais uma vez, a gente tava olhando lá na frente. E tava, uma hora isso aqui vai pegar a estrutura, vai pegar a envergadura e as coisas vão começar a andar diferente. Por isso que é bom você ter um foco e focar na tua visão. Primeiro tu tem que ter a visão pra onde você quer ir. Porque vai ter desafio, não tem como dizer que não vai ter desafio. Só que você tem que ir lá na frente olhar. Não, é isso que eu desenhei, é isso que a gente vai conseguir. Por isso que eu acho que também a gente não desistiu, né? Tu falou algo interessante aí, Cris, tu falou assim... ou foi o Heitor. Falou assim, eu já tinha experiência e aí era muito mais fácil já vender e tal, porque eu já sabia como... Tu acha que a venda, ela é uma habilidade, algo que já vem com a gente, ou a gente pode treinar e pode desenvolver? Com certeza é treinável. É treinável. Só que assim, eu falo pra ti assim, é muito do como a venda em si, é muito do que cada um. Porque eu não considero... Às vezes tem gente que fala que a venda tem a técnica, enfim. Mas falo pra ti que o relacionamento que tu tem com o cliente, a forma como você conversa com o cliente, a segurança que você passa pro cliente, isso vai muito mais além do que em si essas técnicas. O teu carisma, muito mais além do que a conexão que você tem, a primeira, né? Mas essa pessoa, ela... Zero carisma, assim, ela... Introvertida. É eu. E aí, o que faz? Cara, é treino. É treino daí, né? Quando eu comecei a trabalhar com vendas, foi direto com pontos de venda. Eu era muito ruim, cara. Mas, assim, muito ruim mesmo. Eu não sabia falar direito com as pessoas. Porque eu era muito introvertido. Hoje eu tô aqui conversando contigo, não que eu não esteja nervoso, mas era muito pior. Então, o que eu comecei a fazer? Cara, eu queria ganhar mais dinheiro. Eu precisava fazer. A Cris ganhava lá seus 4, 5 mil por mês. Eu ganhava meus 1.000, cara, 1.200. A conta nunca ia bater. Se eu quero ter um relacionamento com ela, o mínimo que eu tenho que fazer é deu um problemão aqui. Eu tenho que manter a casa. Então, eu tinha essa consciência que eu precisava fazer mais dinheiro. A venda era o meio. Cara, treino.
Eu ia atender meus clientes e quando eu voltava pra Kombi, eu me autocriticava. Pô, o que eu fiz de errado? Sabe, o que eu tô fazendo? O que eu preciso melhorar? E junto disso, essa empresa também fornecia, o Valmir, que era o supervisor, direcionamento. Cara, eu aproveitei o máximo. Pô, como é que eu atendo? Como é que eu falo? Como é que eu abordo? E eu fui melhorando isso com o tempo. Com o tempo. Sabe, o que me salvou é que eu sou extremamente organizado. Então, eu tinha consciência de que eu ia chegar em algum lugar se eu continuasse fazendo a mesma coisa por mais tempo. E com o tempo, cara, aí eu consegui falar com os clientes, eu conseguia melhorar a minha forma para negociar. Então, clientes que compravam pouco passaram a comprar mais. E isso é treino. Treino puro. Isso é interessante. E eu vou chegar agora na questão do ponto de vendas, porque é o seguinte. Beleza, isso aqui é um brownie. Ok. Eu nem sei se eu consigo dizer que isso daqui... me fugiu o nome agora, mas é um produto comum. Você vai achar em qualquer lugar, certo ou tô errado? Certo. Ok. Se é um produto, um commodity que eu ia falar, assim, é um produto de fácil acesso. Todo mundo que quer empreender hoje, quer fazer dinheiro, isso talvez seja a última coisa que a pessoa vai olhar e vai falar assim, vou montar um negócio de brownie. E muito menos profissionalizar ele do jeito que vocês estão fazendo. Então eu quero entender de vocês. Para existir isso daqui, eu quero que vocês até contem qual que é a estrutura que vocês têm hoje, como está funcionando, o que vocês já faturaram, como que é, para as pessoas terem uma dimensão e a partir disso eu vou puxando um gancho aqui. Como que está o negócio de vocês, como que ele está encaixado? Hoje a gente tem, a gente está numa outra sala, a gente tem 3 meninas na produção, tem o Paulo na rua vendendo e mais 4 distribuidores. Aí o Alessandro entra como vendedor porque é comissionado. Então a gente já tem uma galera ali trabalhando com a gente, enfim, desenvolvendo, né? A empresa, as meninas tocam, por exemplo, a gente sai, viajou, ficou 20 dias fora e a empresa funcionou sozinha 100%. Venda acontecendo, pedindo saindo, produção rodando. O Paulo atende hoje os clientes, a gente tem uma base com 250 clientes. Todos os pontos de venda? Todos os pontos de venda. Diretos nossos, sim. Direto, que a gente atende diretamente. Tá, né? então vamos lá. O que é ponto de venda? São estabelecimentos que compram nosso produto para revender. Seja salão de beleza, padaria, posto de gasolina, faculdade, cantina de faculdade. É um ponto de venda. Então vamos supor, eu estou em casa, monto um brownie. E aí ao invés de eu sair vendendo para o consumidor final, etc., vocês procuraram lojas, estabelecimentos, ofereceram a estrutura aqui para vocês, beleza. E aí eles fazem o quê? É comissionado? Tem outro nome também? Consignado não é venda. Consignado não é Boa. venda. Isso é polêmica, tá? Cara, assim, ó, por que a gente nunca vendeu consignado? 5 anos, desde o primeiro dia, a gente sempre vendeu, e a gente brinca, né? Brinca não, a gente fala que a gente vende de verdade. Porque pensa comigo, você vai deixar o teu produto lá. Vamos supor, vamos fazer uma conta aqui de padeiro, né? Eu saí hoje, eu deixei 200 brownies em vários pontos de venda, né? Quantos brownies eu vendi? Porque o consignado você recebe pelo que o cliente vender. Isso aí. Se o cliente vendeu 10, se o outro vendeu 5, tá, quantos brownies eu vendi? Quanto tem de dinheiro para me entrar daqui 7, 10 dias? Tu não tem essa noção, tu não consegue. Pior ainda, esse produto ficou lá, venceu, enfim, passou do prazo. E aí, quem que arca com esse prejuízo? Qual que é a responsabilidade que o ponto de venda tem com o teu produto? Você tem que lidar com a sorte, né? Eles não cuidam. Vamos falar bem a real. Eles não cuidam, porque querendo ou não, eles vão dar a oportunidade do produto deles, botar ali no caixa, enfim. E aí aquela pergunta, né? Agora tu falou um negócio que me pegou. Tem que lidar com a sorte. Que negócio funciona, que negócio dá certo lidando com a sorte? Não tem como, cara. E se ele não pagou o preço para ter aquilo lá, ele não vai se importar, né? Não, cara, 90%, 95% dos clientes que compram consignado, eles não estão nem aí pro teu produto. É mais fácil? Ok. E aí é aquele ponto, existe o caminho difícil e existe o caminho mais fácil. Tu quer ir pelo mais fácil? Vai embora. Só que a gente tem alunos, por exemplo, eu vou dar o exemplo do Ellison da Fran. Cara, eles foram lá, venderam o consignado, o cliente vendeu, não é nem que ele não vendeu, ele vendeu e não pagou. Aí o cara é errado de cobrar esse cliente. Gera desgaste, sabe? E tem gente que não cobra, tá? Por isso do posicionamento. Eu falo porque quando o meu irmão foi um caso. Ele tem dificuldade de cobrar as pessoas, né? Então eu falo pra ele, cara, se tu trabalhasse pra ti, tu ia falir no primeiro mês. Porque querendo ou não, tu não ia cobrar. E muitos empreendedores começam com consignado porque eles acham que na verdade é mais fácil de tu abrir portas. Só que na nossa visão é um preço que não vale a pena pagar. Não vale a pena pagar.
Eu também, se montasse um negócio de brownie, eu ia falir porque ia comer. Legal. Tá. Então, pontos de venda, a gente entendeu. E aí agora eu quero... Não sei se você que está assistindo aqui, você vai entender, ou está entendendo a minha linha de raciocínio, mas eu vou deixar muito claro aqui para ti. Vocês começaram numa época que estava tendo um boom da internet, um boom de cursos online, etc e tal, e principalmente na pandemia foi todo mundo para online. E as pessoas às vezes enxergam online como um fim, como assim, é o único caminho, sendo que online ele é uma ferramenta, né? E tem gente que demora para enxergar isso. E vocês foram por um caminho contrário, né? Vocês fizeram o movimento de vocês aqui, vocês agora têm um website de vocês, vão fazer uma operação online também, para venda online. E o que eu quero que vocês entendam e aprendam com eles o mundo offline ele ainda continua existindo. As pessoas consomem, elas pegam, né? Tudo que você come, obviamente, é físico. Então, assim, existe o produto. E a estratégia de vocês, pelo que eu entendi, foi... Beleza, a gente tem a cozinha, a gente estrutura, e eu percebi que vocês já começaram isso de maneira bem organizada, né? A gente cria uma força de vendas, beleza, coloca para atuar, coloca isso aqui nos pontos de venda, chama PDV, é isso? Isso, PDV. Coloca no PDV, beleza. E aí como que vocês vão fazendo essa administração? Vocês vão com algum folder para apresentar, ou já vão com o produto direto, alguém que indica, vocês assim, achei um cara, eu vou ali, vou ver o que vai acontecer. Na verdade, para abrir ponto de venda, o Heitor ele abria no Google Maps, Como é que né? funcionava? Como é que eu fazia bem raizão, assim. Eu pegava o Maps, por exemplo, eu vou atender Itapema. Cara, eu catava cliente por cliente, pegava o endereço, organizava isso numa sequência, passava a planilha para a Cris e ela ia visitar. Então, a gente já organizava, a gente tem uma noção de qual que era o nosso público-alvo. Pô, qual que é? Posto de gasolina, cantinas de faculdade, padarias. Então, eu já tinha um segmento que eu queria atender. Eu procurava todos esses clientes, organizava numa sequência, entregava para ela e ela saía com o produto... Era uma base de 30 clientes, ele me dava, assim, no dia, 30 assim. visitas por dia que ela fazia no início, 30 cara. no dia. 30 no dia. Tu saía que horas, eu tava que horas? Eu saía umas 5 e pouco da manhã, às vezes, e assim, eu tinha uma meta. Eu tinha que... Eu dizia pro Heitor, eu vou abrir 10 clientes no dia. Se eu não batia, podia ser 11 horas, 12 horas da madrugada, tipo, indo Isso assim. é uma loucura, e não em relação ao que você está fazendo, porque tem gente que tem medo hoje de mandar 30 DMs oferecendo produto. É verdade. Sentadinho do sofazinho da casa dele no ar-condicionado, sabe? Cara, aí tu pensa assim, tu sair de Brusque a Joinville pra tu fazer 30 visitas num dia, a Itajaí, a Blumenau, ela rodava, eu entregava a lista pra ela, enquanto ela não vendesse os 10 clientes, ela não voltava embora. Ela não voltava embora. Isso era muito louco, porque às vezes eu tava em casa ou na produção, pensava, pô, mas ela ainda não veio, pô, já é 7, 8 horas da noite, ela ainda não veio. Pra ter uma noção, ele botava uma meta pra mim, aí depois ele pensava, eu vou ter que pensar na tua meta, porque se eu jogar uma meta muito alta, tu vai vir muito tarde, e daí, querendo ou não, automaticamente eu também vou ir tarde pra casa. É que daí a Cris não tem um botão assim de meio termo. De desligar, não. Tipo, então se tu botar uma meta pra ela, tua meta esse mês é 10 mil brownie, cara, enquanto ela não bater os 10 mil brownie, bicho, ela não vai parar. Ela não para. Isso foi um diferencial muito, mas muito grande para nós. Porque esse braço dela, essa força dela, essa potência que ela tem para vender, é óbvio, né? Ela faz isso há desde 15 anos aí, vendendo, atuando, assim. Então, para ela é muito fácil. Só que lá atrás não era. Mais uma vez, ela foi, obviamente, aprendendo, se desenvolvendo, treinando. Mas aí também existe uma questão que é o quanto você está disposto a fazer o seu negócio dar certo. Isso. Porque esse exemplo que eu trouxe de mandar 30 mensagens na DM, eu tenho alguns alunos que querem fazer cursos online, etc. E eles querem fazer um baita de um lançamento. Eu falo assim, rapaz, faz um story e todo mundo que curtiu seu story, visualizou seu story, tu vai chamar na DM e faz uma repostinha pra ele. Joga lá no chat GPT, estrutura um negocinho, você só vai copiar e colar. Nossa, Gabriel, mas não sei o que. Cara, você só vai copiar e colar, cara. Você vai fazer isso na sua casa. A gente conhece uma amiga nossa lá de Brusque mesmo, ela fez um lançamento, gravou aulas, tudo, massa, assim. Só que assim, a expectativa, nossa, vou vender bastante, Não. Aí que tu vai começar ainda o teu processo, né? Não é só gravar e tal, pronto, agora eu vou ganhar dinheiro. Não é assim. Eu era extremamente contra vir pro Instagram. Extremamente. Quando a gente começou, e aí começou aquele boom lá, aquela coisa, ela, vamos pro Instagram. Cara, não quero. Não quero, a gente nunca precisou. Agora, obviamente, a gente está fazendo um movimento diferente com o site e tudo mais, mas a gente não dependia da internet para vender. Eu não queria nem que a empresa tivesse um Instagram. Eu não queria. Eu era extremamente contra lá em 2020, 2021.
E aí esse movimento de começar a vir pra internet, cara, não faz muito tempo. E a Cris ali no meu ouvido, pô, tem que ir, cara, internet. Cara, não precisamos disso. Justamente, e eu entendia que não precisava. Só que aí é como eu te falei antes, a internet, ela é um meio, uma ferramenta que eu vou usar para escalar. Sim. Não que eu vá depender 100% dela para vender o meu produto. Não precisa, não tem essa necessidade, sabe? E as pessoas acham que, pô, se eu não tô na internet vendendo, então nada mais pode dar certo, nada mais funciona. Não é assim. E hoje, vamos supor que a pessoa lá de casa está assistindo, quer fazer uma renda extra ou alguma coisa nesse sentido, ela consegue comprar o brownie direto de vocês e fazer revenda? Ou Se não? for como distribuidor, a gente tem a gente tem pedido mínimo, né? Tem questão ali de volume e tudo mais, e valores, mas consegue, até consegue. Agora, pro cara que tá começando, o que eu faria? Eu não compraria para revender, eu produziria. Se eu tivesse que, Heitor, mas eu tenho que começar na cozinha, começa, depois você vai se organizando. Por quê? Se você for comprar para revender, a tua margem ela já achata um monte. Então, e às vezes tu não tem o capital para iniciar ali, para pegar um pedido mínimo do teu fornecedor. Que era algo que a gente no começo sofria muito. Vou comprar expositor, por exemplo. Cara, o pedido mínimo disso aqui era 3 mil caixinhas. Pô, eu tô começando. Como é que eu vou pagar 3 mil caixinhas? A gente não tinha o dinheiro. É verdade. A gente meteu o louco e fez do mesmo jeito. Faz o pedido aí que a gente vai... A gente dá uma a gente conta, dá um vai. jeito aqui, vende... O pedido pra mim comprar, eu lembro e nunca vou esquecer, cara. É uma empresa lá de São Paulo. Pra comprar o cacau era sacas fechadas de 25 quilos. E era à vista. Dinheiro pra lá, produto pra cá. Às vezes nós vendíamos a semana inteira pra fazer um pedido na sexta. E aí as contas, vamos lá, vai indo aí, depois a gente resolve. A nossa prioridade era fazer a ITS funcionar e ela ficar estruturada para que a gente depois organizasse o resto. E falo pra ti, tá? Se tu me perguntar assim, todo mundo botou fé? Ninguém. Meu pai e minha mãe, meu Deus. Vocês são loucos. Eu tava tirando 6 na época. bem. Nós ganhava bem. E eu tirava muito bem. E eles, eu não acredito. E eu disse, pai, quando tá assim, cômodo demais, eu já não gosto. Pra mim, esse não é. Eu tenho que ter aquele friozinho na barriga. O que eu posso melhorar? O que eu posso, né, a mais, evoluir? E eles, até hoje, minha mãe às vezes me liga. Cris, tá precisando de dinheiro? Mãe, não! Sabe? É louco, né? Que tem muito a ver com a mentalidade, né, dos nossos pais, né? É a proteção também, né? Exato. E olha que interessante, vocês falaram assim, a gente meteu o louco, né? E eu percebi algumas coisas em vocês, que vocês não estavam 100% preparados, mas vocês tinham vontade, tinham um certo conhecimento, já pela experiência que vocês tiveram antes, né? E também colocaram de vocês na reta, né? Botaram grana e tal. E na visão de vocês, como vocês conseguiriam traduzir esse meter o louco? Eu até postei esses dias algo falando assim, uma pessoa despreparada, com medo, ela tem quase 100% de chance de dar errado. Uma pessoa preparada, com medo, ela tem mais chance de acertar. O que eu quero dizer, vocês tinham um certo preparo, mas não significa que vocês não tinham receio, não significa que não tinha gente ali, né, apoiando, etc e tal. Mas fizeram, né? E fizeram, na verdade, não tem esse mas não, e fizeram. E aí vocês falaram assim, não, a gente meteu o louco e fez. E se meteu o louco, assim, porque pode beirar a linha da inconsequência. Eu pensei, não, eu vou fazer e vamos ver o que vai dar, ou assim, o que vocês pensaram? Falaram assim, beleza, isso aqui é o básico que a gente precisa entender para poder dar espaço. Sabe qual foi o nosso pensamento lá no início? Qual que é o pior cenário? Legal. A gente analisou o pior cenário, era ter que procurar um emprego de novo. Tanto que eu fui. Eu trabalhei 30 dias registrado de novo CLT numa loja. Eu voltei. Então, qual que era o pior cenário? A gente imaginou o pior cenário de todos, assim que tu imaginar. Cara, ter que voltar a trabalhar para alguém e se reestruturar de novo e a gente recomeça. Porque como tu disse, literalmente a gente meteu louco. A gente pegou toda a nossa grana, a gente pagou, ficou com um troco ali, ficou 5 mil para organizar aluguel da empresa, as nossas contas pessoais, e era aquilo. Só que isso é um ponto muito importante, a gente tinha vontade de fazer. Tipo, não importava se era 1h da manhã, se era 5h da manhã que nós tínhamos que acordar, se nós tínhamos que trabalhar sábado, domingo, virar final de semana, não tinha isso. Então, apesar da gente não ter todo o preparo, a gente tinha vontade. E aí chegou num ponto em que a gente começou a entender o que a gente tá errando, que a gente precisa acertar, e quem sabe fazer isso pode ensinar a gente. Pô, a gente passou por consultoria do Sebrae, a gente contratou mentoria,
E a gente foi aprender. A Cris, quando chegou num certo platô de venda, ela foi... Pô, acho que o último curso que ela pegou de vendas foi com o Caio Carneiro, né? Foi o Vendas. Cara, eu vou sentar a bunda aqui pra aprender. Então a gente tá sempre buscando o que eu não sei ou aonde eu tô errando e quem faz isso muito bem, que pode ensinar a gente a fazer e a gente acertar pra alinhar isso aqui pra gente conseguir não ficar errando a mesma... Porque o problema não é errar. É tu ficar errando sempre a mesma coisa, sabe? E assim, ó, o que acontece também muito da galera é ficar seguindo muita gente no Instagram. Isso aí. Aí pega vários métodos. Aí começa com um método aqui. Aí vai lá e pega mais um aqui. Com certeza não vai dar certo. Cara, foca numa pessoa. E às vezes misturam. Mistura tudo. Aí depois diz assim, isso aqui não dá certo, entendeu? Aí bota a culpa na outra pessoa. Claro, tu pega um pouquinho pouquinho do outro. Não. Foca num. Cara, me conectei com esse aqui vai me ensinar. E vai nele. Nem olha os outros. Eu costumo dizer assim, eu nem vou seguir. Porque senão confunde a cabeça da gente, né? Tanto que hoje a gente tem 2 casal de mentores e são as únicas pessoas que... Cara, eu preciso aqui organizar a gestão aqui, eu sento com ele, vamos olhar onde é que tá o furo. Chay, precisamos montar uma estratégia de venda aqui, não. Então, sentamos aqui com ela. Então, a gente tem pessoas que... Tem o Ulisses, tem a Ed, tem pessoas, então, que... Mas, mais uma vez, a gente escolhe pessoas, e poucas pessoas, para direcionar a gente naquilo que a gente tem dificuldade de fazer. E isso que a Cris trouxe é muito importante, porque as pessoas ficam pegando métodos, não aplica nenhum 100%. Não, eu não dou certo, eu não dou certo, eu faço, eu não dou certo. Pô, mas tu tá tentando fazer as coisas meio bagunçado. Então, se eu fosse olhar pro Heitor lá de 2020 e dissesse pra ele, cara, seja só um pouco mais organizado, porque no começo eu tinha esse problema de seguir várias pessoas e tentar aprender com todo mundo e misturar as coisas e aí, dá B.O. Escolha alguém, uma única pessoa que vai te direcionar naquela área que tu precisa aprender e desenvolver, e aí depois, quando tu chegar num outro nível e tu precisar procurar outra pessoa, e você procura. E procurar pessoas que realmente tu quer chegar onde ela também tá, né? Porque não procurar uma pessoa que não tem noção também, porque a gente já fez isso também, né? Fizemos e tomamos na bunda também. Assim, a gente não lamenta Normal. muito, tá? Não, Isso que a Cris falou, a gente investiu 18 mil reais em uma consultoria e ela não trouxe resultado nenhum, zero, e aí isso pra mim foi um aprendizado muito grande. Hoje pra mim, aportar um dinheiro em qualquer tipo de investimento, cara, eu penso muito, analiso muito, porque não era da nossa parte de não fazer, a gente tá fazendo o que estava sendo proposto, só que o nosso modelo de negócio não funciona para aquilo, era mais, a estratégia do pessoal era mais voltada pro digital. E, mais uma vez, o nosso negócio lá em 2023, 2022 não era digital. Era totalmente mão na massa, totalmente a rua, entendeu? Não ia funcionar. Sim. Foi no momento errado. Talvez hoje, pensando num produto, numa estratégia mais digital, talvez hoje funcionaria. Mas lá atrás não... E vale a pena também ressaltar aqui, eu falo algo parecido para os meus alunos, e eu até me incluo nisso. Vocês falaram assim, pega um cara só, segue, né, e usa ele como teu mentor e tal. E o que eu falo para meus alunos é algo parecido. Eu falo assim, cara, faça tudo o que eu falar para você fazer até você chegar em algo que você fala assim, beleza, eu já suguei tudo que eu precisava pro Gabriel. Porque conforme tu vai crescendo, você vai mudando a própria visão da pessoa que você estava fazendo ali. Então ela te levou até o degrau B. Beleza. Agora eu conheci uma outra pessoa que também gostei e ela vai me levar pro degrau C. Então vai, não tem problema nenhum. Aí ela vai conhecer uma outra pessoa agora que vai levar ela pro degrau Z. Cara. Entendeu? Então assim, às vezes o cara ele já quer começar com o Flávio Augusto, começa com fulano ali que vai te do 1 pro 2, entendeu? Não precisa ir lá pro Bezos, sabe? Então isso às vezes é importante, você escalonando os mentores que você tem, a galera assim, vai mantendo esse network, é importante. Foi isso, Foi exatamente esse processo que a gente fez. Legal. E o processo que a gente também pegou da mentoria ali é um cara muito famoso, que a gente não tem por que falar, mas é um cara muito famoso. E a gente achou assim que ele ia dar a solução. Mas esse é um ponto também que eu aprendi muito, é não terceirizar a área da venda do teu negócio. Cara, nunca mais faço isso. Não, mas eu posso montar estratégias... Não, cara, não. Eu entendo do processo de venda do meu negócio e eu tenho que... a ideia e o como fazer isso tem que partir da gente. Tem que eu acrescentar e... Cara, para onde é que a gente pode caminhar agora e como a gente pode desenvolver esse processo de venda. E aí a gente definir isso junto. Agora, terceirizar isso para outra pessoa, cara, nunca mais. Nunca mais. Foi um aprendizado muito bom, assim, porque... Né? Cara, tu aprende às vezes dando umas cabeçadas, né? Sim, não tem como. Sempre, não tem como. E é algo que eu falo muito, tem gente que discorda, mas não tem como você colocar o seu negócio sempre para crescimento se você não continuar dando cabeçada. Porque
E tu até falou assim, a gente aportou 18 mil e perdeu dinheiro, etc. E eu ia complementar a frase no mesmo momento que você falou. Eu falei, mas esse é o risco do negócio, assim, né? Assim, não dá pra gente sempre só ter lucro. E o aprendizado também é uma maneira de lucrar. É tipo assim, caramba, já descobri como não fazer isso aqui. Show, bicho. Agora você tem um caminho inteiro pela frente. É ali que tu aprende, né? Então assim, a gente vai perder dinheiro, mas também a gente vai ganhar bastante. A gente vai dar umas cabeças, vai confiar em gente que às vezes não deveria, vai fazer alguma coisa. E isso é todo negócio assim, não tem jeito. E é assim que tu aprende, porque no nosso início a gente perdeu muito dinheiro e agora tu falou um negócio muito importante. A gente vem do interior, então aquilo que a gente fala no interior a gente cumpre. Então a gente parte da ideia de que do outro lado também é assim. Nem sempre. Só que não é. Então a gente perdeu muito, mas muito dinheiro. Até teve um dia que eu tava tão chateado assim, eu falei pra eles, não quero mais, vamos vender tudo, vamos embora. Cara, largar de mão disso aqui. Por conta de tanto calote que a gente levou. E não foi pouco. Não foi pouco. Com pessoas com CNPJ, Sim. tudo organizadinho ali. Então, cara, às vezes, não monte um negócio achando que tu não vai encontrar um abençoado aí que vai te dar uma ré, porque vai acontecer. Mas, mais uma vez, aprendizado. Exato. Tem uma coisa que eu aprendi empreendendo nos Estados Unidos, pelo menos dentro do setor que eu tenho lá. Todo negócio que a gente vai fazer, ou a gente vai comprar, a gente vai fazer aporte, a gente tem uma verba chamada retention, que é retenção. E essa retenção tá todos os desperdícios que podem ter e tá inclusive as pessoas que podem vir a não cumprir os contratos. E esse retention, ele é um dinheiro que, quando a gente vai fazer a compra, etc., deixa bloqueado. E aí a gente tem um formato lá para nenhum dos dois lados ter acesso, porque o lado que não cumprir, esse dinheiro ele vai. Bacana. E aí, quando eu vi isso, eu achei sensacional. Bacana. Porque aí já aconteceu momentos de não cumprirem, beleza, a gente está resguardado aqui, né? E já chegou um momento do tipo assim, cara, esse contrato não faz mais sentido pra gente, a gente vai arcar com esse prejuízo. E aí o cara estava segurado também. E no Brasil eu nunca vi isso acontecendo assim, Não. né? Tipo assim... Cara, mas olha que sensacional, né? Talvez num outro modelo de negócio, mas a gente faz isso também. Quando a gente entende que a parceria ela não é boa, sabe que não faz mais sentido? A Cris, às vezes, ela chegava e dizia, pô, esse cliente aqui não tá mais comprando. Porque eu vou acompanhando nela. Cara, eu demiti. Eu digo, como assim tu demitiu? Não faz mais sentido. Não tá alinhado os valores aqui, a parada não faz mais sentido, não vou mais atender. Obviamente que ela comunica isso de uma forma, né, profissional e tudo mais. Só que realmente, às vezes, deixa de fazer sentido. Sim, E tá tudo bem, tá tudo bem. Por exemplo, os clientes tem muito que começou com a gente, já não tá mais hoje. Eu sempre digo que a nossa mentalidade inicial para qualquer coisa, ela é muito pequena. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai olhando para trás e fala assim, caramba, eu fechei um contrato com fulano lá, eu contratei aquela pessoa. Só que conforme tu cresceu, tu já vê que aquilo não faz mais sentido. Eu vejo que tem pessoas que têm dificuldade de abrir mão daquilo. Porque, pô, mas estava comigo no início, não, mas estava não sei o quê. Eu acho que essa galera às vezes confundem o honrar, né? Tipo, eu preciso honrar a pessoa porque ela estava comigo no início. Cara, mas se ela não faz mais sentido no agora, honrar, honra dando uma comissão para ela, uma rescisão, Sim. alguma coisa assim, né? Mas pode ser, às vezes, ela vai ser a trava do teu negócio, ou um cliente, enfim. Então a gente tem que sempre ir revisitando isso, né? Pô, eu cheguei no degrau B, quem que vai conseguir estar no degrau B? Às vezes não era o cara que estava no degrau A, aí você vai indo. Até por isso a ideia do site, cara, porque a gente tava conversando antes no off, né? A gente, antes de lançar o site, a gente foi entender o mercado. E a gente entendeu que, pô, tem uma lacuna aqui que a gente vai suprir que as pessoas não estão fazendo. As pessoas não estão fazendo. Então, e essa parada que a gente vai levar pro site é o que a gente faz na rua. Por que a Cris vende 8, 10 mil brownies por mês? Cara, porque ela cuida do cliente dela. 8, 10 mil por mês? Por mês. E assim, eu trabalhava 14 dias, né? Ela nunca trabalhou os 22 dias corridos do mês, ela não fazia isso. Não. Eu tô no 8, 10 mil, cara, é brownie. E assim, não, e o louco disso, eu falo pro Heitor, porque o que eles entendem? Abrir cliente toda hora. Não. Eu tinha 130 clientes e eu cuidava como se fossem meus, sabe? E é aquela coisa da venda recorrente. É tu saber estrategicamente aonde pôr ele, porque sabia que 15 dias atrás ele vai ficar sem, sabe? E muita gente não analisa isso, foca só em abrir mais cliente e não dar consequente, né? Sim. Visitas. Para colocar um produto no PDV, você também tem que ensinar sobre o seu produto para o seu cliente? Não necessariamente, porque o cliente ele já entende no mercado, né, o que funciona, o que não funciona. Claro que no começo, tu chegava para apresentar o brownie e as pessoas, pô, mas o que é brownie? E aí a Cris explica, obviamente, traz todo esse... Só que hoje, o que eu percebo? Brownie, alfajor, enfim, cara, o ponto de venda ele já tá mais ligado. Então, tu percebe que o mercado ele já tá respondendo de uma outra forma.
Só que esse ponto que a Cris trouxe da recorrência, cara, é mais barato você vender para a mesma pessoa mais Com vezes certeza. do que ficar abrindo cliente toda a vida. Infinitamente. Não, é. E a galera não olha para Não isso. pensa nisso. Por exemplo, vou dar um exemplo, o cliente nosso em Itapema, lá, o posto Modesto. Cara, ela começou vendendo 25 unidades, uma caixinha assim, pequenininha. Vai lá na loja olhar quantos brownies tem na loja hoje. Tem 500 e poucas unidades. Caramba, e vende sempre. E vende. A cada 15 dias, 200 e poucos brownies de reposição. Sensacional. Então, é um trabalho que é feito e as pessoas esquecem de fazer isso. E falo, e eu sempre. E eu gosto de mostrar lá no Instagram. Eu tiro foto antes de mexer. O que acontece? Eles espalham. Tu olha assim, tá cheio. Mas tu pode mexer no produto, olha a validade, faz o rodízio. E quando você mexe, bota a mão no produto, tu acha buraco. Tu pode botar mais. Entendeu? Interessante. Eu adoro essas coisas. Tá, agora eu vou precisar... Olha, eu escolhi um aqui. Vocês conseguem oráculo? Dá pra ver aqui? Dá, né? Ó, a gente tem uma sorte de brownies aqui. Eu vou fazer um experimento aqui, porque tá difícil conversar com eles e ficar olhando pra isso. Tem aqui chocolate branco, Nutella, confete, nozes. Eu vou de Nutella aqui, ó. E você falou 8.000 a 10.000 brownies. Qual que é a capacidade de produção de vocês hoje? Isso aí é A gente cultura. pode, na estrutura que eu tenho hoje, 8 mil é a da Cris, né? A gente tem uma média mensal de 17 mil brownies mês. Então Que aí vocês... tem os distribuidores e Ah, tal, então ok. tem uma média de 17 mil brownies mês. Posso dobrar tranquilamente sem precisar comprar uma forma mais. Uhum. Então a gente, estrutura eu tenho, por isso do e-commerce, porque aí no e-commerce eu consigo jogar esse volume para cima sem precisar ficar batendo cabeça com logística, porque é tudo integrado ali, enfim, né? Então eu posso dobrar esse volume tranquilamente sem precisar... O e-commerce, qualquer pessoa que tiver em casa vai poder comprar o brownie Vai de vocês. poder comprar. Só pedir no site, recebe em Eu tô casa. salivando. Como é que se diz? E toca os tambores. Nossa. Vocês estão esperando eu fazer um negócio, né? Mas eu vou fazer daqui a pouco. Nossa, ele... não é enjoativo. O Heitor falou que não conseguia comer um inteiro desse. achei que Come ele tava com na sorvete, caixa. né? Come com sorvete pra ver. 15 segundinhos no micro-ondas e uma bola de sorvete em cima. Nossa É Senhora, a sobremesa... É muito bom. É uma sobremesa rápida, prática pra quem tem visita, né? E não tem erro. Não tem quem não goste. Né? A gente Qual o aqui. valor pro consumidor final? No site, eles vão ter combos variados, então... Mas ele vai sair no combo mínimo ali a R$9 pro consumidor final, né? Muito bom, espetáculo isso aqui. Eu vou comer já já. E uma última pergunta aqui pra vocês. Sobre essa questão empreendedora. Tem alguma coisa aqui? Não, né? Tá limpinho. Show. Eu falei sobre essa questão do meter o louco, de dar as caras, etc e tal, de fazer acontecer. Pra quem tá assistindo hoje, e a gente sabe que um dos grandes problemas do brasileiro é a geração de renda. O brasileiro em geral não sabe fazer renda. Ele tem muita dificuldade e quando começa a fazer alguma coisa ele acaba se organizando muito e aí às vezes acaba criando uma outra dívida ao invés de gerar a própria renda. E o que hoje vocês conseguiriam falar para essa galera que quer começar um próprio negócio e que às vezes pode parar de olhar só um pouquinho para o digital e enxergar o digital talvez como uma ferramenta, mas também ver outras possibilidades de crescimento, de negócio, etc., dentro da experiência de vocês? Porque o que me encantou muito em vocês é de fazer algo na contramão, que está dando muito certo, acreditar muito no que vocês estão fazendo. E uma coisa que vocês falaram aqui que me deu até uma emoção, que vocês falaram assim, cara, a gente fazia acontecer, a gente tinha vontade, etc. E eu acho que até quando a gente estava falando nos bastidores, eu falei que a história de vocês é conectar, porque conecta com a minha também. Porque comecei do mesmo jeito, sem nada, com um Celtinho, com um monte de músico, e fazendo um monte de coisa lá em cemitério em São Paulo. E ninguém acreditava, ninguém tava nem aí, etc. Eu falei, não, eu vou mudar de vida, cara, eu quero mudar de vida, eu quero sair da favela, eu quero fazer não sei o que e tal. E a gente precisa ter esse fogo dentro, assim, para poder conquistar a vida que a gente quer e conseguir crescer. Então, qual que é a fala de vocês para quem tá começando? Se quiser pode até falar direto com a câmera, enfim. Mas para quem quer começar um negócio e quer de fato mudar a tua própria realidade. Cara, eu acho que a primeira coisa que eu diria pra quem quer começar é não esperar ficar pronto. Porque eu tinha muito esse problema, quando eu tiver mais condições, quando eu tiver pronto,
E aí a Cris é que a Cris tem essa pegada mais, vamos aí, seja o que Deus quiser. Ela é mais loucona, assim, às vezes eu tenho que puxar o freio. Então, obviamente, não saia fazendo loucuras. Mas também não fique esperando o cenário perfeito, o mundo perfeito. Não, quando eu me desenvolver, quando eu aprender a vender, quando eu souber técnica X, Y, Z. Não espera isso. Vai fazendo e vai aprimorando. Vai fazendo e vai aprimorando. Que foi o que a gente fez. A embalagem que tu tá vendo aqui não era assim. E ela vai mudar, nos próximos dias vai mudar, vai ser totalmente diferente. Então, você vai fazendo, melhora, vai fazendo, melhora. E não se acomode, né? Eu falo pro Heitor assim, somos donos do nosso negócio, vamos acordar 10 horas, né? Não, eles têm gente trabalhando para mim, isso e aquilo. Não. Cara, eu digo pro Heitor, nós precisamos se alinhar. E quando, eu falo pra ti, quando às vezes a gente acorda um pouco atrasado, a gente se policia. Nossa, a gente fica meio, não, amanhã eu vou fazer diferente, porque... Tipo, nem tudo a gente mostra, mas ontem, 8 horas da noite, ela tava com o notebook sentada na mesa da cozinha, eu tava no sofá e a gente tava ali discutindo e organizando as coisas que tinha que organizar. Então, as pessoas às vezes, sou dono do meu negócio, ou é porque a gente tá aqui, ou a gente vai viajar, não estão trabalhando. Isso não quer dizer que a gente não esteja trabalhando. Ou não quer dizer que a gente não trabalhe mais durante os outros dias para adiantar a nossa demanda. Então, não se acomodar e não espera estar pronto. Eu falo muito para minhas irmãs, né? Eu digo, cara, tem que ter sede de vencer, tem que ter vontade de correr atrás. Sede de vencer, isso aí. Sede de vencer, ambição. E qual é a frase mesmo que tu sempre fala, quem não oferece? Não vende. Quem não oferece, não vende. Quem não oferece, Tem não até vende. uma estatística que eu descobri recentemente, que no Instagram você precisa, no mínimo, mostrar o seu mesmo produto 4 a 5 vezes para o cliente entender e falar assim, ele tem algo a me oferecer. Porque hoje as pessoas ficam rodando e elas não param para prestar atenção. É muito rápido, né? Então, depois da 4ª, da 5ª vez, ela vai entender que eu tenho alguma coisa e aí você tem que agora ir martelando para, de fato, ela criar o desejo de ela querer comprar. A Cris não venderia para 10 se ela não abordasse 30. É essa conta que as pessoas... mas eu recebo não. Eu ia com ela, às vezes, cara, que eu juro pra ti, se fosse eu voltava embora, com a minha cabeça lá de trás e dizia, cara, não vou não, isso não é pra mim. De tão ignorante que as pessoas eram, às vezes, na rua, ela entrava no carro, próximo, qual que é o próximo da lista? Vamos, eu tenho que fechar 10. Então, essa vontade que ela tem, e é uma das coisas que eu admiro muito nela, ela tem vontade de viver e de fazer as coisas acontecerem. Ela sempre me cobra e ela me diz isso, o dia que tu te acomodar, é você para um lado e eu para o outro. Porque, para mim, a vida na zona de conforto, ela não funciona. Você falou um negócio aí, eu lembrei, eu tinha um negócio que a nossa estatística era 100, 30, 5. Para cada 100 pessoas abordadas, 30 se interessavam e 5 fechavam venda. Então, assim, pro cara ver o quanto ele queria ganhar, ele tinha que ir todo dia 100 para conseguir fechar 5. Né? Tinha cara que fechava mais e tal. Nossa. Mas era puxado, cara. Era força de venda, assim, telefone. 100. Que daí é um modelo diferente, mas mesmo assim, são 100. Pra fechar com 5 é muita gente. Chato. E eu acho muito mais prático também de trabalhar com ponto de venda. O Heitor já é mais prático para falar mesmo com... Eu funciono melhor no WhatsApp, por exemplo. No WhatsApp. Eu e eu não, eu já sou mais no ao vivo. É louco, Legal né? demais. E, gente, onde a galera encontra vocês, onde elas podem se deliciar, igual eu aqui, nesse exato momento. Eu tô fazendo uma zona aqui, mas depois a gente limpa. Eu vou comer aqui. Onde a galera encontra vocês? Fala pra mim. No nosso perfil Cris e Heitor. Cris e Heitor, isso aí, @Cris e Heitor. E o do Brownie Eats Cacau, com um U. Acho que aqui vai estar com 2 na etiqueta, que é outro ponto que já vai mudar na embalagem. E também nos pontos de venda, né? Posto de gasolina. Agora, quando vocês enxergar os produtos coloridos, vocês vão saber que é nosso. Até a gente subiu o elevador, a senhora, pô, o que é isso? É brownie. Legal. A maioria quando a gente iniciou, só tinha brownie marrom. Todo mundo falava brownie marrom. Só marrom ou preto, coisas mais ofuscadas. E depois, não, a gente vai botar um negócio bem colorido para chamar atenção mesmo. E chama atenção. A pessoa realmente compra antes mesmo de saber o que é. Sabe como os clientes, eles identificam o sabor? Pelas cores? Pelas cores. Legal. Eu gosto do marrom. Pô, já sei, é o trio. Eu gosto do verdinho. Pô, é o nozes. Então, isso foi criando uma identidade visual pro produto e as pessoas se identificam muito com isso. Então, foi o colorido, cara. E é isso. Bom demais. Gente, obrigado por estarem aqui, obrigado por compartilhar a história de vocês. Imagina, nós que agradecemos pelo convite, né? A oportunidade de estar aqui trocando uma ideia contigo. É demais conhecer vocês. E parabéns pela história e sucesso, desejo do fundo do meu coração mesmo. E para você que assistiu até agora, esteve acompanhando aqui essa história incrível e não pôde ainda se deliciar, compre esse brownie aqui, entre no site deles, enfim, vai estar em algum lugar aqui da descrição. E lembre-se, sem coragem, sem história. Vai para cima, faz o negócio acontecer, sede mesmo. Porque
vou ser bem sincero aqui nessa finalização. Se você não pagar o preço por aquilo que você tanto diz querer, rapaz, nada vai acontecer na sua vida. Nada. Você não vai conseguir ganhar melhor, você não vai conseguir ter aquela mulher que você sempre quis, ou você, mulher, que quer crescer, se promover profissionalmente, etc. Você tem que pagar o preço, você tem que fazer a correria, tu tem que aprender, tem que se desenvolver e tem que fazer o que a galera não tá fazendo. Tem que fazer mais. Sinto muito, vocês estão muito acomodadinhos, o celularzinho, etc. Mas a vida de gente grande, gente que faz acontecer mesmo, é suada, tem que ter esforço, tem que ter inteligência, mas tem que fazer acontecer. Fiquem bem, se cuidem e vejo vocês no próximo episódio.